Na aula passada, nós aprendemos a configurar os idiomas deste computador. Portanto, se nós clicamos aqui embaixo, vemos que neste computador nós temos 4 idiomas: árabe da Arábia Saudita, português do Brasil, inglês dos Estados Unidos e português de Portugal. Sendo assim, quando nós pretendemos, por exemplo, escrever árabe, nós selecionamos árabe. Quando pretendemos escrever inglês, selecionamos inglês e assim por diante. Vamos assim fazer uma pequena revisão de como é que nós chegamos aqui. Nós colocamos o mouse aqui no Start, clicamos com direita e selecionamos o Control Panel, painel de controle. Aqui no Control Panel, o View, nós escolhemos categoria. Pode ser também Large Icons, ícones grandes, ou ícones pequenos, mas nós vamos selecionar categoria. Aqui na categoria, nós temos Clock, Language and Region. Portanto, relógio, idioma e região. Nós vamos para Change Input Methods, alterar os métodos de entrada. E, portanto, nós vemos os 4 idiomas de entrada, que são árabe da Arábia Saudita, português do Brasil, inglês dos Estados Unidos e português de Portugal. Exatamente o que nós vemos aqui embaixo. Se nós quisermos acrescentar, vejamos grego, podemos vir para aqui para Add a Language. Depois vamos para G. Aqui está Greek. Clicamos em Add e já está. Agora, nesse computador, nós também podemos escrever grego. Como nós podemos ver, aqui está. Clicamos em Advanced Settings, muito importante. Opções avançadas e na terceira opção, Advanced Settings, Override for Windows Display Language, Override for Default Input Method e Switching Input Methods. Aqui nós clicamos em Options, opções, e escolhemos aqui Language Bar, Docked in the Taskbar. Podemos escolher Float on Desktop e a barra de idiomas fica, portanto, a flutuar aqui no desktop. Nós podemos arrastar e deixar onde nós quisermos, como nós podemos ver. Mas o melhor é ter Docked in the Taskbar. Portanto, ele vai aparecer aqui no taskbar e sempre que nós quisermos alterar assim o idioma, é só vir para aqui e escolher o idioma pretendido. Portanto, agora nós fechamos. Muito bem. Agora vamos ver assim a relação entre este teclado que nós temos aqui. Como nós podemos ver, já aprendemos a identificar. Este é um teclado português, pois temos aqui QWERTY, que é o QWERTY. E depois temos a letra L e ao lado da letra L nós temos C cedilha. Portanto, este é um teclado português. Nesta aula, nós vamos, assim, estabelecer a relação entre este teclado português e estes idiomas de entrada que nós temos aqui. Temos português, inglês, árabe e grego, ok? Temos aqui um teclado português e temos 4 idiomas de entrada. Sendo assim, qual é a relação? Se eu tenho este teclado português, a pergunta que se faz é: será que com este teclado eu posso digitar árabe ou posso digitar grego ou qualquer outro idioma que eu quiser? E a resposta é sim, você pode. Este teclado português, de certa forma, não influencia em nada, ok? Neste curso, você vai aprender que essas letras que estão impressas aqui no teclado não significam nada. O que é importante
é que você venha aqui ao computador e selecione exatamente o idioma que você pretende. Por exemplo, se você quiser digitar português, você vem para aqui, seleciona português do Brasil e já está. Significa o quê? Que o seu computador está preparado para receber o idioma português do Brasil, como nós podemos ver aqui, está selecionado e, coincidentemente, o seu teclado também é português. Portanto, se eu clico aqui em A, é A que vai aparecer no computador, como nós podemos ver. Deixa-me aumentar o tamanho. Fonte. Como é que aumento o tamanho? Portanto, eu pretendo aumentar aqui o tamanho. Ops, posso aumentar ainda mais. Pode ser 48, ok? Portanto, tal como eu dizia, este é teclado português, este é o teclado português e, coincidentemente, selecionamos aqui português do Brasil. Portanto, o princípio é o seguinte: se eu pretendo escrever português, eu venho aqui ao computador e seleciono português, ok? Este é o teclado português e no computador tenho o português. Este é o teclado português e no computador também tenho português. Portanto, se eu clico aqui em A, é A que vai aparecer. Se eu clico em S, é S. W e aqui C cedilha, tudo coincide. Por que coincide? Porque o teclado é português e no computador selecionamos aqui o idioma português. Agora, se eu quiser escrever árabe, por exemplo, o que eu faço? Este é o teclado português. Eu não preciso de mudar de teclado. Posso manter o mesmo teclado e simplesmente clico aqui e seleciono árabe. Agora, tudo que eu digitar aqui vai aparecer caracteres árabes. Por quê? Porque o idioma de entrada que eu selecionei é árabe, tal como nós podemos ver. Temos aqui árabe. Agora, nesse teclado português, esse teclado físico, se eu clico em A, note que não é A que aparece. Este é um teclado português, como nós podemos ver, tem aqui os caracteres portugueses gravados, mas o que é importante realçar é que eu estou a clicar em A, mas na tela não está a aparecer A. Clico em S, na tela não está a aparecer S. Clico em G, na tela não está a aparecer G. Estão somente a aparecer os caracteres árabes. Por que isso acontece? Porque o idioma de entrada é árabe. Se eu seleciono grego, por exemplo, selecionei aqui o grego, clico em A, note que agora são caracteres gregos que vão assim aparecendo na tela, como você pode ver. Aqui, selecionei o V, em vez do V, aparece aqui o caractere grego, como nós podemos ver, Y, e assim por diante. Se eu quiser escrever inglês, eu venho aqui para a tela, venho aqui para o computador e seleciono inglês. Aqui está, selecionei inglês. E agora, sim. Agora, se eu clico o A, aparece o A, o S, aparece o S, o D também aparece aqui. Tal como nós vimos na primeira aula, os teclados português e inglês. Vimos que para o teclado português e inglês, temos aqui o QWERTY no canto superior esquerdo. Portanto, não tem nenhuma diferença. A diferença que surgia é que temos a letra L e, ao lado da letra L, para o teclado português, nós temos C cedilha, mas para o teclado inglês, nós temos ponto e vírgula. Sendo assim, entenda o seguinte, que este é um teclado português.
e tem aqui gravado C cedilha, mas o idioma selecionado é inglês. Portanto, não é o C cedilha que vai aparecer, mas sim é o ponto e vírgula. Portanto, daqui você deve entender que o que é importante não é este teclado físico. Este teclado físico pouco importa. O que é importante é o idioma de entrada que você seleciona. Se você seleciona português, aqui no C cedilha vai aparecer de fato C cedilha. Por que isso acontece? Porque o teclado é português, no sentido de que tem o português aqui gravado e o idioma de entrada também é português. É por isso que quando você clica aqui no C cedilha, aparece o C cedilha na tela. Mas, se você selecionar inglês e clicar aqui no C cedilha, é o ponto e vírgula que vai aparecer, tal como você pode observar aqui. E se você devolve para português, é o C cedilha que vai aparecer. E se você seleciona árabe, deixa eu ver onde que está. Se você seleciona árabe, aqui está a letra árabe que vai aparecer. Se você seleciona grego, aqui está o caractere grego que vai aparecer. Se você seleciona português, aparece C cedilha e assim por diante. Portanto, o que você deve concluir é o seguinte: neste nosso curso, nós vamos aprender a digitar português e inglês. Nós vamos aprender a digitar português e inglês, vamos usar um mesmo teclado. Daqui dá para ver que não é importante o tipo de teclado, se esse é teclado português, inglês, árabe e assim por diante. O que é importante é o idioma de entrada que você seleciona, ok? O que é importante é o idioma de entrada. Sendo assim, se você pretende digitar português, você vem para aqui, seleciona português e digita. Se você pretende digitar inglês, você seleciona inglês e digita. Uma das dificuldades que muita gente encontra é que eles não sabem, mas têm o inglês selecionado. Eles têm o inglês selecionado como o idioma de entrada, eles têm um teclado português, ok? Eles conseguem ver aqui todas as letras do alfabeto e vem aqui o C cedilha. Depois eles querem escrever, por exemplo, canção ou maçã. Ops. Ok. Eles pretendem escrever maçã. O que eles fazem? Eles clicam no M, clicam no A, até aqui há coincidência, depois vem para aqui e clicam em C cedilha, mas aparece ponto e vírgula. Depois, eles não sabem assim interpretar o que está se passando. Eles não sabem que o teclado deles é português, mas o idioma de entrada é inglês. É por isso que no lugar do L, nós já aprendemos que temos o ponto e vírgula. Daí que uma das soluções, assim, se eles assim pedirem ajuda, o que você deve fazer é vir para aqui e selecionar o idioma de entrada português. Agora sim, clicam em C cedilha, aparece C cedilha, depois aqui está maçã. Essa é uma das dificuldades que muita gente enfrenta por não conhecer assim os diferentes tipos de teclado. Acham somente que porque o teclado físico tem essas gravuras do português, então acham que é tudo assim que funciona. Mas a realidade é que uma coisa é o teclado físico e outra coisa extremamente importante é aqui o idioma de entrada. Neste nosso curso, nós vamos digitar tanto português quanto inglês, daí que vamos usar o idioma de entrada inglês ou o idioma de entrada português.